Olá, amigo! Seja muito bem-vindo ao Quinto Tempo CBP, o seu programa de análise técnica do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. Hoje, nós vamos trazer e debater tudo o que aconteceu na terceira etapa do Campeonato Paulista. E ao meu lado, meu parceiro, sempre ele, Luciano LP. Bora falar de pescaria, meu amigo? Que etapa emocionante, hein, Kleber? A briga do ranking até o último minuto. E é nessa etapa que nós vamos mostrar o que é superação. Foram mais de 2 toneladas de peixes fisgados e registrados. E tivemos ainda a presença de um pirarucu gigantesco. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Quinto Tempo CBP. No sábado, dia 27 de novembro, foi realizada a terceira etapa do Campeonato Paulista em Pesqueiros. O Tanque 7 é a arena oficial desse torneio. Luciano, os peixes estavam se comportando de uma maneira um pouco diferente do que habitualmente, principalmente no que diz respeito às raias que eles estavam comendo mais, né? Justamente, pela leitura de lago que a gente faz, com toda a análise técnica junto ao Fábio Mori, nós constatamos que estava 1.006 a pressão atmosférica. Então estava bem difícil pescar, achar o peixe. Ele migra, Kleber. E nessa pegada realmente com o vento e as rajadas, o peixe espalhou um pouco no lago, formando assim a polêmica que já nós vamos contar etapa por etapa aí. E dessa vez o vento estava invertido também, né, Luciano? Levando a ceva para o outro lado do tanque. Então aquelas primeiras raias ali acabaram respondendo bastante. Isso aí. Vamos passar os classificados dessa etapa. Em primeiro lugar, Fernando Batani e William, com 150 quilos. Segunda colocação para Eduardo Leite e Alexandre, 110 quilos. E com o maior peixe, o Bartoli e o Alex, com um pirarucu de 39 quilos, 260 gramas. Luciano, mais uma vez um pirarucu gigante saiu. Apareceram na arena os grandes arapaíma gigas, né, Kleber? Os peixes que dão show e o que faz a diferença, porque o Bartoli e o Alex não tiveram tanto sucesso na somatória. Um peixe desse realmente ajudou. Eles capturaram um total de 50 quilos, onde a taxa de corte para se classificar era acima de 100 quilos. Nós vamos conferir, então, a partir de agora, os melhores momentos do primeiro tempo. Começar a entender um pouquinho mais como que foi essa etapa emocionante no Parque Maeda, em Itu. Clebão, nós tivemos aí aquele início normal de toda etapa, né? Todo mundo preparado, mas uma coisa eu vi muito bacana. O quinto tempo está fazendo sim a diferença. O pessoal tem parado a gente na arena, conversado, falando realmente as ideias de uma competição é diferente de um dia de pesca. Montagens diferentes, equipamentos mais fortes. Nem sempre guindar o peixe, que é puxar o peixe mais forte, é a solução de ter uma somatória mais rápida. Não é isso. Mas porque também você tem que tomar cuidado que você machuca o peixe. Né, Clebão? O próprio Fernando e o William são prova disso, né? O William trabalha com a frição praticamente solta por inteiro. Eu tava passando por ali e falei, nossa, mas essa frição tá bem solta. Ele falou assim, se eu tirar o dedo do carretel, da cabeleira. Os primeiros peixes que foram saindo, Luciano. E o Eduardo Leite e o Alexandre tiveram um destaque muito bom, Kleber, porque eles são competidores de torneios. Participam em quase todo o top 10 que está rolando hoje no Brasil em termos de torneios. Então eles localizaram o peixe e fizeram uma variação de iscas entre massa de fundo e o Miyokosu, que é a isca coringa do campeonato. O Valtinho e o Cauã, né? O Japinha, que também já participou de outra etapa do Campeonato Paulista, pegaram um bom peixe logo de início aí na competição, que ajudou muito ali no ranking. Eles começaram saindo um pouco na frente aí com esse bonito tambacu. Essa etapa 3 ela foi bem mista na média de tamanhos de peixes, onde fez a diferença de vários saltos e trocas de ranking, Kleber. Logo de cara, já pegar um peixe de 17,5 kg, inclusive um daqueles brancões, né, que brigam uma barbaridade ali. Faz dar a volta no no tanque lago. 7 do Parque Maeda. E um detalhe é o preparo que aconteceu, que a gente está mostrando aí. Nós pedimos para mostrar essa cena de preparo de massa, porque foi feita a diferença a massa de fundo no primeiro tempo, sim. E é provar que o tanque 7 não é só o Miyokosu. A produtividade de massa tirou peixes acima de 15 quilos, inclusive. Correspondeu bastante, realmente, a massa de fundo. Principalmente, né? A massa e o Miyokosu foram as duas iscas coringas aí. Mas a gente vai ver daqui a pouco que teve outra isca que fez a diferença no primeiro tempo. Poucas duplas utilizaram, mas quem utilizou capturou um pirarucu gigante
de 39 quilos, que foi o Alex e o Bartoli. Olha aí, o Reco Yamada, o Yamada que inclusive foi o primeiro campeão paulista, né, da nossa edição do primeiro paulista, junto com o Reinaldo Morichita, e dessa vez veio com o Reco aí, inclusive pescando bem. Porém, tem algumas coisas que a gente fala, Kleber, nos sistemas de montagem, que são os chicotão bem grande mesmo, do jeito que fizeram, com boinha e boião. Depois a gente vai ter uma polêmicazinha em relação a isso para tirar o peixe da água. É isso aí, Luciano. Os peixes saindo, né? Todo momento nós tínhamos aquela mudança no ranking, até porque começando do zero, qualquer peixe que sai faz toda a diferença e causa essa troca aí nas primeiras colocações. Giovanni e Marcão é um exemplo disso. Os dois, na hora do primeiro tempo, tiveram um aproveitamento muito bom em relação, mas as outras raias não responderam tanto. Talvez uma mudança de iscas ali fez uma falta para eles. E realmente a mudança com o vento e o peixe comendo em várias raias diferentes, porque mudou tempo a tempo, viu, Kleber? Não definiu aquela raia dessa vez. Não foi uma etapa que definiu, por exemplo, a raia tal estava comendo. Não aconteceu isso, por isso que eu falei que foi superação. O peixe estava comendo em diversos cantos do lago, principalmente ali na entrada, né? O Rony conseguiu pegar alguns peixes nesse ponto aí, Luciano. Sim, nesse cantinho aí, né, da raia ali. Raia 6031 respondeu muito bem dessa vez, que é o normal da pressão de pesca. Quando bate muita boia no meio, os peixes vão para o canto, que era o que está acontecendo quando realmente dava aquela calmaria de vento. Você está vendo aí, então sim, eles iam para o canto das raias. A inversão do vento, acho que foi um fator assim determinante para dessa vez os peixes comerem mais nesse canto do lago, né? Mais ali na entrada. Agora, meu parceiro, em termos de debate, vamos ser sinceros, você como pescador, não como competidor. Você sabe que a partir do momento que cai nessas raias, caras que têm realmente, competidores que têm grande potência de tirar peixe, o resultado é positivo, porque teve gente que pegou essas raias e não teve aproveitamento. Olha o pirarucu gigante aí, Luciano, do Alex e do Bartoli. Engraçado, os pirarucus têm saído muito no primeiro tempo de prova, né? A gente sabe o comportamento dos peixes, comem bastante no início do dia e principalmente também no final. Sim. Mas o pirarucu nesse tanque 7 do Maeda está sendo assim uma máxima, né? É praticamente sempre quando ele sai é no primeiro tempo de prova. Vamos lá, outra coisa. O propósito do Alex e do Bartoli era esse. Eles vieram para capturar o pirarucu, eles montaram um sistema, eles tiveram paciência, porque eles viram que na raia onde ele estava passando na frente. Então ele foi com determinação para capturar. Já não é mais aquela história de o pirarucu escolher e capturar. Eles foram para cima desse estilo de pesca. Vamos dar uma olhada, então. Nós temos mais imagens aí desse peixe lindo, esse pirarucu gigante de 39 quilos do Alex e do Bartoli, capturado com salsicha. Como eu falei, poucas duplas utilizaram a salsicha, não só nesse tempo, como ao longo do dia. Mas eles tiveram essa percepção, foram para cima do peixe e conseguiram garantir a classificação aí com o maior peixe do dia. A gente até brincava, né, do decorrer do dia, que eles pareciam que estavam jogando com o regulamento embaixo do braço. Justamente. Não pegaram mais praticamente peixes nenhum, mas dessa forma conseguiram garantir. Foi um risco que eles correram também, né? Mas tem um outro detalhe, a capacidade que eles tiveram para retirar o peixe, tá, e capturá-los, estão de parabéns. E administrar isso, Kleber. Por mais que estava o regulamento, era um risco, porque tem pirarucus maiores no lago. Então, assim, mas eles tiveram uma capacidade muito grande de administrar isso e contou com o fator sorte também. Bora dar uma olhadinha, então, como que ficou o ranking de classificação, o top 10, após o primeiro tempo de prova. Um destaque aí para Marcelo e Ricardo, com 44,7 kg. Maior peixe com o Alex e o Bartoli, que também ficaram na segunda posição, né? 39,260 kg. Em terceiro lugar para Giovanni e Marcão, 33,440 kg. Vale a pena ficar de olho em Eduardo Leite e Alexandre, que ficaram em sétimo lugar, com 20,580 kg. Os números desse primeiro tempo de prova foram 50 peixes fisgados, um bom início aí, 430 quilos e o maior peixe, um pirarucu de 39 quilos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os melhores momentos do segundo tempo, onde começaram a ser peixes ainda maiores ali, os tambas. A gente já volta no quinto tempo CBP. Estamos de volta com o quinto tempo e agora vamos começar a mostrar o segundo tempo de prova e também a arrancada de duas duplas que conseguiram garantir a classificação. Eduardo Leite e Alexandre saíram da sétima colocação direto para o primeiro lugar. E Fernando Batani e William, que não tinham sequer pego peixe no primeiro tempo, foram direto para a segunda posição.
Realmente um destaque muito grande para essas duplas, Luciano. E a troca de raias sempre traz novas esperanças e reviravoltas. São grandes competidores e o segundo tempo mostrou os peixes maiores, o tanto que deu a somatória maior, uma coisa em comum dentro do CBP, sendo que o segundo tempo, por claridade e por justamente o aquecimento do sol, o peixe dá aquela visibilidade mais longe, mas a média de peixes foi tão boa que a somatória foi maior. Sim, saíram menos peixes, porém peixes de porte maior. Isso fez com que a somatória por quilo fosse um pouquinho maior também, 10 quilos de diferença ali. Mas todo número Quase é um sem empate jeito, né? técnico, Isso aí. porém, com exemplares realmente de maior porte. Bora começar então a dar uma olhada nos melhores momentos do segundo tempo de prova, o Parque Maeda em Itu. Como eu disse, Kleber, o segundo tempo teve uma qualidade de intervalo, né? O intervalo do peixe foi maior para comer, isso é padrão normal do horário, né? Onde o metabolismo do peixe está sendo acelerado através de um grande calor que estava na etapa do sábado. E o que fez a diferença foi justamente os sistemas montados de espera, onde os competidores, foi o principal objetivo na beira da arena, nós dois, onde paravam e falavam, o sistema que a gente viu que para o segundo tempo é para peixes maiores, é a qualidade. E foram buscar, a lição de casa foi feita, Clebão. É a máxima do campeonato, Luciano. O segundo tempo tem sido muito igual todas as vezes, né? É hora que aqueles peixes menores dão um pouquinho mais de tempo para os peixes grandes chegarem, então acabam saindo exemplares maiores justamente por causa dessa pausa um pouco maior aí nas ações e na atividade dos peixes. O Rony continuou pegando peixes, ele que teve um bom destaque no primeiro tempo de prova, continuou capturando. Mas aí nós vamos ver que também outras duplas tiveram destaque ali, como o Matheus também garantindo o seu peixe. Teve toda uma brincadeira até no resenha ali com o Minhoca, dele dançando, esperando o peixe sair, foi bem bacana, né? Porque enquanto tá rolando o campeonato ali, no Maeda tá tocando aquela música no parque, a galera tá se divertindo. Então Justamente. é bem bacana o clima também ali. É onde que fez a diferença do clima, inclusive, da arena, né? Não tem mais aquele silêncio da arena, né, Kleber? De concentração só. Então, realmente, o clima estava fantástico e esses grandes exemplares que saíram fizeram uma diferença bem bacana na disputa para a entrada do terceiro tempo. O que fez a diferença nessa etapa, Kleber, foi esse segundo tempo. A análise técnica em cima do quê? Do tamanho dos peixes. E aí, o destaque para essa dupla chamada Lu e Manu. A Lu e a Manu conseguiram formar uma dupla forte. Elas tiveram um destaque não só na terceira, como na quarta etapa também. São mãe e filha pescando. E o Neto, que classificou ali, né, no Paraíso Verde, com a esposa dele. Com a Lu, estava pescando com a sogra, a Dona Olívia. Dona Olívia. Foi realmente muito bacana a participação deles. E o Wagner e o Luquinhas também. O Luquinhas cresceu, Luciano! O Luquinha virou Lucão, Clebão. Junto com a gente, desde o primeiro Campeonato Paulista em Pesqueiras, o garoto pescando cada vez mais, né? Mostrando o seu desenvolvimento ali, a parte técnica muito mais apurada do que já era. Ele já era um bom pescador ali no Kleber, início. ele fez uma pesca para grandes exemplares. Ele só pegou peixes bons, né? Mas faltou o peixe pequeno. É aquela coisa da produtividade de mudar o sistema, talvez, ali. Faltou aquele peixe acima de 2 quilos, que é o bordão que sempre está valendo e faz a diferença no final. A tradução do que a gente está falando de peixes maiores no segundo tempo. Sandrão e Mal também tiveram um destaque, pegaram um tambacu de 20 quilos de peso. Até então, acho que era o maior tambacu que tinha saído no Campeonato Paulista. Na verdade, esse foi o primeiro tambacu que saiu acima de 20 quilos no Paulista, Cleber. É um peixe bonito também, né? É legal a gente observar ali como o peixe estava inteiraço. Aí sim, Fernando e William, que no segundo tempo, Tim Maruri, que tiveram um destaque muito grande, conseguiram o primeiro lugar dessa etapa. Eles estavam perdendo muitas fisgadas no canto da raia ali. Eu estava observando. A partir do momento que eles começaram a respirar um pouco mais e a perceber o que eles estavam fazendo de errado, porque o peixe colocava a isca na boca, já o William, pum, tentava fisgar. Colocava na boca, tentava fisgar. A partir do momento que ele esperou o peixe carregar um pouquinho mais, né, tombar o torpedo um pouquinho mais ali, esperou a fisgada, eles começaram a ter grande resultado. E aí foram uma sequência ali de peixes de bom porte, que já levaram eles direto para a segunda posição. É onde que entra a avaliação técnica e a análise. Porque o peixe, através da pressão atmosférica baixa e a leitura de lago, o peixe começa a ficar, a gente chama de boca dura. Ele pega, o anzol é sem física, pela regra, entendeu? E também para não machucar, ter a sanidade dos peixes. Então não poderia de jeito nenhum fisgar rápido, porque o peixe solta.
Então eles tiveram justamente o que você falou, essa paciência de esperar levar um pouco mais para ter esse objetivo de somatório. Ali o Tanaka também sempre tendo destaque, né? Um brancão bonito ali dos seus 17 quilos. E o Fernando Battani e o William aproveitando o tempo ali ao máximo, né? Conseguindo garantir bons peixes naquele cantinho de raia que daqui a pouco a gente vai ver também. Que a Lu e a Manu também no terceiro tempo conseguiram aproveitar muito bem aquela raia ali de entrada. O Yamada dispensa comentários, né? O primeiro campeão paulista. Sim, pesca demais, do torneio. Só que é o seguinte, é o que eu tô falando, aí é onde eu falei sobre gerar um pouco de polêmica, vamos dizer assim. Não é que não é certo, mas um chicote grande desta forma para tirar peixe, num campeonato, ele é complicado, Clebão. Porque a demora para você retirar um peixe, o tamanho que for, com um chicote grande no campeonato, você até conseguir retirar o peixe e o risco que ele bate, dá aquela cabeçada normal e o anzol sem fisga, é muito perigoso. Porque o que acontece? Praticamente tem que pegar até com a própria mão. Sim. Com uma técnica certa, você pega o chicote com a mão para poder pôr no passaguá. Isso é um risco fora do comum. Uma cabeçada que o peixe der ali, a chance do anzol acabar soltando da boca. A gente vê muito Pode isso. até se machucar, porque a própria linha tem que ter muito cuidado para poder fazer isso. A gente vê muito isso no dia a dia, né? A galera que pesca de boia cevadeira, aqueles chicotes bem longos, acaba realmente fazendo essa técnica. Chicotes acima de 4, 5 metros, de ter que pegar na mão e... E regula com a boia-guia. Com a boia-guia regula a altura que o peixe está comendo. Tanto a gente chama de palminho quando é pequeno, quanto realmente palmão, ou 1 metro, 2 metros para baixo, com o miocossu. E o miocossu é uma isca, Kleber, que ela é uma isca que ela refuga. Então, dessa forma, é muito perigoso. É diferente pescar com antena, com miçanga, com ração, que o peixe pega e leva. O miocossu, ele refuga, então é muito perigoso. Bora dar uma olhada, então, Luciano. O VT de destaque desse tempo, né? Nós separamos imagens de 2 duplas que, como eu falei, tiveram realmente um desempenho muito acima da média, que foi Eduardo Leite e Alexandre, e também o Fernando Battani e o William. É legal a gente observar que Eduardo Leite e Alexandre estavam capturando peixes menores, pescando de massa, mas na produtividade conseguiram pular direto para o primeiro lugar, saindo da 7ª posição. Por outro lado, Fernando e o William estavam ali capturando peixes de porte maior, já no torpedinho, com um chicote de 1 metro mais ou menos, miocossu, capturaram peixes maiores e que também ajudaram eles na somatória por quilo, jogando eles direto para o segundo lugar. Eles não tinham pego peixe nenhum no primeiro tempo. De repente, começaram a capturar aí no segundo tempo de prova, saíram praticamente na lanterna para vir para a 2ª posição. Ô Kleber, a observação sobre Eduardo Leite e Alexandre. Como eu disse, grandes competidores que participam de grandes eventos e torneios em todo o Brasil. Eles têm uma rapidez muito grande naquela técnica de tirar o peixe, deixar um, enquanto um já está a isca, e solta o peixe e já está capturando. Era sequencial. A diferença de Fernando para William. Os dois são mais técnicos de pescar. Então, o que acontecia? Eles foram atrás de um sistema de peixes maiores, na produtividade de qualidade, na verdade. Então, você vê que diferença que nós tivemos. Fantástico, de dupla. Uma com outra, brigando ali, peixe a peixe. Por isso que a gente fala sobre definição de qualidade e produtividade. Saber trabalhar cada um no seu tempo e o que está aparecendo na frente do peixe comendo na tua raia. Isso é competição. Isso é pescar com competição. Bora ver então como é que ficou o ranking de classificação após o segundo tempo de prova. Em primeiro lugar, Eduardo Leite e Alexandre com 68 quilos cravados. Segunda posição para Fernando Battani e William com 59,450 logo atrás. E o Mar Peixe continua ali com o Alex e o Bartoli, 39,260. A diferença para o terceiro lugar para Lucas, né? O Lucas e o Wagner, o Luquinhas, foi muito pequena, aproximadamente 5 quilos aí apenas. Os números desse segundo tempo de prova foram 39 peixes fisgados e registrados, um pouco menor, porém na somatória por quilo, 440 quilos. Um tambacu de 20 quilos e 700 gramas foi o maior peixe desse tempo. Hora da gente fazer uma rápida pausa, mas já voltamos com o 5º tempo CBP e todas as emoções do terceiro tempo de prova. Quinto tempo CBP de volta na área e bora mostrar agora o pega pra capar, que foi o terceiro tempo de prova, onde muitas duplas estavam querendo garantir a classificação. Luciano, nesse tempo a coisa já começou a ser mais definida ou ainda estava tudo em aberto? Até o último minuto, tudo pode acontecer, ainda mais no tanque 7. Porém, quem estava no top 10 teve um destaque muito grande
em relação à somatória, Kleber. E a mudança de raia faz com que quem não estava no top 10 apareça de uma forma até preocupante para quem está nas primeiras posições. Entraram algumas duplas novas ali nos primeiros lugares, trouxe uma mudança no ranking, mas a coisa ficou realmente em aberto e no último tempo de prova que a coisa ficou definitivamente garantida ali as vagas para quem estava buscando. Vamos então conferir os melhores momentos do terceiro tempo de prova, que foi realmente emocionante no Parque Maeda. Eu disse que essa terceira etapa foi atípica. Por quê? Nós tivemos os 4 tempos o peixe comendo num equilíbrio entre 400 e 600 quilos de peixe, Kleber. Foi onde que foi feita a diferença entre, tecnicamente, descobrir o peixe entre qualidade e produtividade na mudança de raia. Esse tempo, a Lu e a Manu pescando nesse cantinho de raia, onde o Fernando e o William tiveram destaque no segundo tempo, conseguiram uma quantidade muito grande, muito expressiva de 90 peixes. quilos, Kleber? 90 quilos elas finalizaram ali na terceira posição. Conseguiram garantir muitos peixes, entraram definitivamente na briga e a Lídia e o Renato também do Team Lumes conseguiram garantir bons peixes, tiveram seu destaque nesse tempo também. Sim, e qual que é a grande diferença que a gente viu nessa etapa? Através de 660 quilos de peixe, das outras etapas, um terceiro tempo era 800 quilos, teve quase 1 tonelada de peixe. Então, não foi fácil capturar peixe também, porque pela leitura. Essa hora nós caímos para 1.002 a pressão atmosférica. Estava bem difícil pescar. Mesmo assim, o pessoal teve a superação, mudou os sistemas, mas Lu e Manu está de parabéns demais pelo que elas representaram nessa etapa agora, dessa terceira etapa, e neste tempo mostrou o que é superação e o que é estado de espírito para poder pescar, Kleber. Ali o Tanaka sempre com seu destaque também, sempre garantindo os primeiros lugares, ficando entre os 10 primeiros, mas a Lu e a Manu aproveitaram muito bem o tempo, é aquilo que a gente fala, né? Quando você cai de cara com um peixe comendo, tem que aproveitar ao máximo. Lógico, alguns peixes vão escapar, é natural da pescaria, sim. Mas a velocidade ali, a própria estratégia da dupla tem que ser muito forte nesse momento para conseguir garantir o máximo de peixes possíveis ali. Fernando e William mudaram um pouco a estratégia nesse tempo, né? Eles estavam pescando mais de cevadeira no palminho com ração, uma coisa que o Fernando teve essa percepção, decidiu testar esse esquema. E eles bolaram também ali uma tática, uma estratégia do William pescar mais, porque ele estava num dia mais inspirado para a pesca. O Fernando perdeu alguns peixes, ficou um pouco assim, com o emocional um pouco mais abalado. Então, muitas vezes ele, até fisgava o peixe e acabava passando a vara para o William, que conseguia aí com mais calma garantir aí o peixe até o final, né? É um campeonato de estratégia e os dois optaram justamente por essa vibe que estava acontecendo. Eles foram monstros, Luciano. Fernando fisgava e passava para o William retirar, porque ele estava conseguindo retirar o peixe. Então, esse campeonato traz demais, forma grandes competidores por um momento técnico como esse, Kleber. O Luquinhas e o pai dele, o Wagner, tiveram um tempo de muito destaque também. Foram direto ali para a segunda colocação com 90 quilos. Praticamente houve um empate técnico, né? Entre Wagner e Lucas e Lu e Manu. Uma diferença de 90 gramas foi o que definiu o segundo para o terceiro lugar então, só para você ter ideia, período. Foi onde que, por quarto tempo, eles não tiveram um objetivo tão grande, por isso que não chegou à classificação. Tanto a Lu e Manu quanto o Wagner e o Luquinhas. Através de onde você cai, você tem que ter um aproveitamento 100%. Sei que vai perder peixe, mas não pode. Tem que ter peixe a peixe com calma ali, tem que tirar o peixe ali. E quando a produtividade está um pouco mais difícil, Luciano, cai numa raia que o peixe não está correspondendo tanto na determinada isca que está saindo tanto, que era o Myokusu, tentar alguma coisa diferente também, né? Não pode ficar um tempo inteiro sem pegar peixe, porque isso na somatória por quilo derruba com a dupla e acaba totalmente com a chance de classificação. Uma dupla que capturou peixe demais foi o seu Fabiano e o João Vitor, capturaram peixes demais também, deram um show na arena também, os dois. Foram fantásticos ali também, até o último minuto, Kleber. Tiveram um desempenho acima da média, espetacular, e por muito pouco ali não conseguiram garantir a classificação. Vários peixes saindo, né? Atividade a todo momento. O terceiro tempo de prova tem sido realmente o mais forte do Campeonato Paulista e até do Campeonato Brasileiro no geral. O campeonato, Kleber, ele se faz em momentos sequenciais. Por exemplo, a sequência dos peixes que foram retirados do jeito que a gente viu do Fernando, e a do Fernando e a do William,
como foi também a do seu Fabiano e João Vitor, uma sequência, um peixe atrás do outro, como o Eduardo Leite e o Alexandre. Então ali estava praticamente definido entre a Lu e o Manu subindo, peixe a peixe, trocando. Foi um terceiro tempo, um quarto tempo, que realmente foi a primeira vez que a gente falou, não, meu, tem que esperar. Só quem conseguiu abrir um pouco mais foi o Fernando e o Willian, que tiveram esse destaque. Sim. Bora ver agora, então, um vídeo com os melhores momentos dessas três duplas que estavam na frente, brigando pela classificação. O Fernando e o Willian, o Lucas e o Wagner e a Lu e a Manu. O Fernando e o Willian garantindo seus peixes também de bom porte e muito peixe. Esses tempos aí, tanto o segundo como o terceiro, foi onde eles praticamente garantiram a classificação. Foi um desempenho fora da média. Kleber, outra coisa, eu quero parabenizar o Willian pelo momento que ele está dentro da pesca também. Ele está numa fase abençoada. Sabe quando dá tudo certo, Luciano? Chama fase isso daí. Porque ele teve muita paciência para tirar peixes ali, ele estava numa adrenalina muito grande, mas ele enxergou que ali chegou o momento. Nesse final de terceiro tempo, eles enxergaram que era o momento da captura. E mais uma dupla que eu vou falar para você, o crescimento de pesca desse Lucas, que é o Luquinha, que é o Lucão agora, junto com o pai Vagninho, deram um show. E o principal objetivo de uma família de pesca chamada Lu e Manu. Né? Porque é impressionante a estrela que a gente fala, Kleber. Não é só ser grandes competidores. O que essas duas, mãe e filha, fizeram no campeonato, dentro de 60 duplas de feras, isso daí é para bater palma, é 5 estrelas, Kleber. Realmente deram um show de imagens, tanto na terceira etapa quanto na quarta. Foram 2 etapas que bateram na trave, brigaram até o final pela classificação, acabaram ficando de fora por muito pouco. Foi uma pena, porque elas mereciam demais, né, garantir a classificação, ir para a final, porém estão inscritas ainda em outras etapas e ainda podem conseguir garantir essa classificação. Isso foi perguntado, inclusive, para mim, através da Lu, falou, poxa, o que será que nós erramos? Não erraram. Simplesmente faltou um peixe que perdeu. Isso é uma competição. Nem sempre a gente consegue ganhar, mas como competir e como fizeram os números, parabéns. Demais. Vamos ver como é que ficou o top 10, o ranking de classificação, após o terceiro tempo de prova. Primeiro lugar para Fernando Batani e Willian, com 112 quilos. Eles aumentaram um pouquinho a diferença, mas ainda não estava garantido não, hein? Wagner e Lucas, com 90 quilos, 560 gramas na segunda posição. Terceiro lugar, Lu e Manu, com 90 quilos, 470 gramas. 90 apenas a diferença. 90 gramas, qualquer peixe acima de 2 quilos. E o maior peixe, assim como seguiu durante todo o dia, o pirarucu de 39 quilos, 260, do Alex e do Bartoli. Vamos para os números do terceiro tempo de prova. Foram 66 peixes fisgados e 666 quilos na somatória. Um tambacu de 17 quilos, 650 gramas, foi o maior peixe desse tempo. Bora fazer um rápido intervalo, a gente já volta para mostrar o tempo em que tudo se definiu e as duplas que conseguiram garantir a classificação foram conhecidas no Parque Maeda. A gente já volta no seu programa técnico, Quinto Tempo CBP. Estamos de volta para mostrar o tempo decisivo, o último da prova. Inclusive, onde saiu o maior tamba do Campeonato Paulista até então. Luciano, o que faz a diferença em um momento tenso como esse? É como a gente fala, né, Kleber? Peixe para a esquerda, peixe para a direita, emoção até o último minuto. É onde definiu o ranking e essa é a emoção e o estado de espírito do campeonato. Então, os competidores manterem a calma também é muito importante, né? Os ânimos à flor da pele, terem um pouco mais de calma, né? Raciocinar um pouco mais, bolar uma estratégia diferente, pode fazer total diferença. Justamente, e aquela dupla que chegou até o momento, até o quarto tempo, e tá numa somatória fantástica para classificar e não sai o peixe. Aí tem que ter um discernimento, uma calma e tentar achar o peixe de qualquer forma, Kleber. Bora ver então os melhores momentos do quarto tempo de prova, onde algumas duplas conseguiram garantir a classificação, inclusive na superação, como Eduardo e Alexandre. Tecnicamente, nós vimos as duplas mudarem, inclusive, os sistemas para o último minuto, inclusive com iscas diferenciadas. Nós vimos muita massa de fundo sendo trabalhada
para tentar capturar peixes, porque saiu peixe de 15, 17 quilos na massa de fundo. Então, e aquela cópia da estratégia das duplas, né, Clebão? Isso é fantástico, né? E o desempenho do Fabiano e do filho dele, João Vitor, nesse tempo também foi acima da média. Eles conseguiram colar muito ali entre os primeiros colocados e por muito pouco não garantiram a classificação. O pai e filho de Birigui, né, Kleber? Interior de São Paulo, os dois que realmente estavam pescando demais. Nós tivemos aí também o Thiago e o Alex, também com um tamba fantástico que deu show, né? E foi esse, sim. no EVA, viu, Kleber? Um peixe de 21 kg 180, até o momento o maior. Quer do saber uma Campeonato curiosidade Paulista em legal? Pesqueiros. Vamos Claro. falar, análise técnica, né, Kleber? Mas o detalhe melhor que teve, o Alex e o Thiago não trouxeram antenas, os EVAs para poder pescar. O Biro correu na loja do Maeda, comprou uma antena lá de empanadinha, a miçanga empanadinha, jogou e pegou esse tamba de 21 quilos, Kleber. Vai entender o que é o campeonato, né? Algumas duplas que apostaram na cevadeira, seja com ração, como o Fernando e o William, ou na anteninha, tiveram destaque também. Aquilo que a gente falou em outro programa aqui do Quinto Tempo sobre o Maeda, né? Sim. Apostar na antena também poderia ter feito toda a diferença para algumas duplas que acabaram bobeando, ficando só naquela coisa do minhoco, e não tentaram alguma coisa diferente. O quarto tempo, ele é o tudo ou nada, como a gente sempre diz na análise técnica. E a antena, ela faz diferença na qualidade do tamanho dos peixes. Então, se o peixe está comendo próximo, num sistema de ceva do jeito que estava, pode notar que o vento estava estabilizado. É ali o momento de utilizar, sim. E tinha muita ração do lago, Kleber. O Eduardo Leite e o Alexandre, garantindo seus peixes, eles tinham caído no ranking de classificação para quarto lugar após o final do terceiro tempo e precisavam dessa retomada de produtividade, que foi o que aconteceu, para conseguirem chegar aí na classificação. É aquilo que a gente fala, né? O que faz a diferença num momento como esse? Que algumas duplas conseguem garantir a vaga e outras ficam pelo caminho. Você vê o seu Fred e a Paola que apareceu na imagem, capturando peixes também, porém seu Fred já está classificado, ele é a Dona Carme, com o Pirarucu, né? Da quarta etapa, né, Kleber? Da segunda etapa, na verdade. Então, assim, estavam tranquilos ali pescando, porém queria também classificar a filha. Então, por isso que ele está inscrito em todas as etapas. Eles estão participando em várias etapas com a gente, dando show no Campeonato Paulista em Pesqueiros. Olha que legal, detalhe. Pode notar que o sistema que o Tanaka estava mudando, o Bigode também está tendo ali, o Edson Bigode junto com o André também mudando. Na verdade, ele pescou com um boy, né? O Zé Boy pescou no sábado com ele. E mudando os sistemas, Kleber, para ter o tudo ou nada. E aí, ó o que é administrar um peixe grande, né? No caso do Bartoli e do Alex. Administraram e chegaram até o final. Certeza. Mas correram um risco tremendo também. O William, que é casado com a Adri, né? A Adri que apresenta Elas na Pesca, estava ali também presente, prestigiando o evento. Ela ali junto com eles, ali vibrando, né, Kleber? Porque, inclusive, eu quero parabenizar Fernando Batani. Terceira vez que ele participa de um campeonato e a terceira vez que ele está sempre no top 10 e agora na classificação. Porque, inclusive, na edição 2 ele bateu na trave, né? Bateu na trave as duas vezes, né? Com o Gilmar, né? Tentou garantir a medalha ali. Mais uma vez, garantiu a medalha e a gente bateu na trave e quase teve a brincadeira dos dois canais se formando. Loucos em Ação, né, Cleber? O Fernando, que é do Loucos por Pesca, e o William, que é do Pesqueiros em Ação. Então ficou essa brincadeira aí do Loucos em Ação. A galera vibrando, comemorando. Sempre muito bom, né, Luciano? Garantir aí a sua vaga para a final e para poder disputar o prêmio máximo de R$100 mil. Justamente. E aí a capacidade de 150 quilos de peixe, Kleber, num campeonato como esse, os dois estão de parabéns. Aliás, a taxa de corte acima de 107 quilos de classificação aí foi briga fantástica, né? Luciano, se eles não tivessem perdido tantos peixes no segundo tempo de prova, que foi alguma coisa assim fora do comum, eles poderiam, inclusive, ter buscado a dupla que, por enquanto, lidera, que é Márcio Aricado e Patrícia, com 194 quilos. Né? Estão garantindo, por enquanto, o título, né? De campeões paulistas. Lembrando que sempre sai aí a somatória por quilo de todas as etapas de São Paulo. A dupla que capturou uma quantidade maior em quilos consegue garantir o troféu e a premiação de R$2 mil. Você tinha me perguntado, e aí, será que está garantido esse título? No tanque Dá para buscar, né, Luciano? No tanque 7, 200 quilos não é difícil, Cleber. Ficou bem claro. Bora ver, então, agora as imagens que nós separamos do maior tambo até o momento do Campeonato Paulista em Pesqueiros, um exemplar de 21 quilos de peso.
Imagina a cena de você não ter o sistema dentro da... Você vê que saiu um peixe bom, ao lado deles tinha saído 17, 19 na antena. O que ele fez? Ele falou, vou lá buscar uma antena lá na loja correndo, colocou a antena e fisgou um baguá acima de 21 quilos, Kleber, que realmente já valeu pela técnica e experiência. Talvez se eles tivessem insistido um pouco antes, nessa forma do quarto tempo, talvez ocupassem também alguma proximidade em termos de somatória, né, Kleber? Vamos ver como é que ficou, então, o ranking de classificação, o top 10, após o final da nossa terceira etapa. Em primeiro lugar, Fernando Battani e William, com 150 quilos. Segunda posição para Eduardo Leite e Alexandre, muito pouca diferença, com 110, 410, porque Fabiano e João Vitor vinham logo atrás, com 107 quilos, 740. O pirarucu, de 39,260, do Alex e do Bartoli, seguiu aí durante todo o dia como o maior peixe do dia. Os números do quarto tempo foram 56 peixes fisgados, com um total de 561 quilos na somatória. O maior peixe, esse tambacu de 21 quilos, 180 gramas. No comparativo entre os quatro tempos, nós tivemos um destaque maior ali na parte da tarde, porém, exceto o segundo tempo, houve um equilíbrio. Em somatória por quilo, uma diferença maior também na parte no período da tarde. E o maior peixe ali de todos os tempos, um destaque grande para o pirarucu no primeiro tempo e nos demais foram os tambas que ditaram o ritmo na arena. Essa terceira etapa teve um equilíbrio em cima de produtividade e qualidade. Ela teve uma diferença de todas as etapas paulistas até agora, em relação à superação e o equilíbrio, como eu disse. Eu vou ser repetitivo porque é o equilíbrio de você garantir o tempo a tempo, uma produtividade muito boa em termos de fisgadas para chegar nesse top 10 e essa superação. Vamos para o nosso último intervalo e já voltamos para bater um papo com o Fernando e com o William, eles que tiveram um destaque muito grande e conseguiram uma arrancada aí para garantir o primeiro lugar da etapa e a classificação para a grande final do Campeonato Brasileiro. A gente já volta com o Quinto Tempo CBP. Estamos de volta com o Quinto Tempo CBP e agora para batermos um papo com essa dupla de feras que foram os vencedores nessa etapa do Campeonato Paulista em Pesqueiros com o William e com o Fernando Battani. A galera que já vai entrar aí, salve, salve! Fala, galera! William, Fernando, sejam muito bem-vindos ao Quinto Tempo CBP. Tudo bem contigo, Fernando? E aí, Clebão? Só de boa, prazer é todo meu. Tamo junto. Valeu, William. Obrigado aí por aceitar o convite para poder bater um papo com a gente aqui no Quinto Tempo. Eu que agradeço. Tamo aí, tamo junto. Vocês tiveram, né, uma prova de grande destaque, mas no início vocês não pegaram peixes, por exemplo, no primeiro tempo. No segundo, eu observei que vocês começaram perdendo muitos peixes, eles estavam escapando, né? Até foi uma mudança de estratégia que vocês tiveram ali, de começar a esperar um pouquinho mais, o peixe acomodar melhor a isca na boca, deixar carregar um pouquinho, né? Foi isso mesmo que aconteceu? O que ocorreu no primeiro tempo e no início do segundo para vocês não estarem tendo sucesso aí na captura? Pode ser o Fernando Battani para me responder essa pergunta. Então, Clebão, a gente no comecinho do segundo horário, né, a gente estava perdendo bastante peixe mesmo, perdi um peixe grande, até confessei lá para você também que estava lá perto, que era um peixe grande, devia ser uma pirarara grande, né? Aí a gente começou a esperar o peixe levar um pouquinho mais, deixar engolir um pouco mais, e o William ficou mais positivo também na parte da fisgada no segundo horário. E aí peguei uma patinga de 2,4 kg, como meu amigo LP diz, acima de 2 kg tá valendo, e a partir daí tirou a zica. É isso aí, como o Luciano sempre diz, né? Acima de 2 quilos está valendo. E nesse caso, não só valendo na somatória por quilo, como também serviu para vocês darem uma respirada ali, aliviado, pegarem o primeiro peixe, né? Kleber, sabe o que eu acho legal? Houve também uma parceria de estratégia ali. Eu falo que 150 quilos capturados numa etapa difícil, com pressão atmosférica bem em queda, mas a partir do momento que eles entraram, centralizaram praticamente ali a calma e a estratégia, vi que fisgava, Fernando fisgava, passava para o Will para retirar o peixe, o William brilhantemente tirando o peixe com muita calma, porque é o seu estilo de pesca, né, William? Eu já tenho esse costume aí de tirar a frição da carretilha aberta, sempre gosto de trabalhar no dedo, né, o peixe.
Isso aí em todas as pescarias. E no campeonato não foi diferente. O Fernando, às vezes, ele fisgava ali, passava para mim, tentava manter a calma ali e tirar o peixe no tempo dele, sem forçar. A gente já tinha perdido muito peixe, então a gente tirou na mais calma possível ali. Há uma dinâmica de retirar o peixe sem ser guindado, né? Porque a gente fala que também tem que ter respeito à sanidade do peixe. Mas houve uma estratégia ali que deu para notar que mesmo que enquanto um estava fisgando, colocando, no caso, de vez em quando você fisgava, passava a vara também para o Will, e o William retirava o peixe trabalhando com toda a técnica, com a retilha mais solta. É um segredo, talvez, que vocês desenvolveram, que pode ser um segredo para as outras duplas que estão tentando se classificar? Então, Luciano, eu acho que a parceria, né, a união da dupla, né? Porque quando um perde, os dois perdem, e assim como a gente sabia que se ganhasse a vitória ia ser de nós dois, né? Então eu estava mais positivo nos arremessos, na fisgada, e o Will trabalhando com toda a técnica ali, toda a confiança que ele já vem carregando, igual o Kleber falou. Estava bem ali positivo na briga e eu ligeiro no Passaguá para a gente garantir o primeiro lugar dessa etapa aí. Eu, particularmente, também gosto de trabalhar um pouco mais dessa maneira, de deixar o freio um pouquinho mais solto, né? Não totalmente, lógico, mas controlar bastante no dedo até para evitar a hora que o peixe dá aquela cabeçada. E o William está vivendo uma fase abençoada, né? Conseguindo capturar aí gigantes por todo lugar que vai. É igual a gente fala, igual no futebol, né, Luciano? Centroavante, a hora que tá fazendo gol, tá na boa fase, parece que a bola bate na canela e entra. Então isso também fez diferença, né? O Fernando tinha perdido, por exemplo, uma pirarara que parecia grande no segundo tempo. Vocês mudaram a estratégia depois, muitas vezes o Fernando também fisgava peixe, mas passava a vara para você. E você com mais calma, mais tranquilidade, numa vibe muito legal que você está vivendo nesse momento, isso também fez toda a diferença, né? Exatamente, Clebão. Aproveitando ali a fase, né, boa que a gente está vindo aí no trabalho, no dia a dia, na pesca. E aí, essa calma eu tentei levar para o campeonato, essa fase boa aí. Então, o Fê às vezes fisgava, me passava a vara. No começo a gente perdeu uns peixes, ficamos nervosos, né? Ele ficou mais nervoso ainda. Falei, calma que vai dar tudo certo. Aí aproveitei essa boa fase aí para tentar tirar os peixes. E depois disso aí que a gente conversou, foi 100% de aproveitamento. Aí não escapou mais nenhum. E vocês tiveram um destaque muito grande no segundo tempo, começando a arrancada, mas no terceiro tempo também eu vi que vocês trocaram a estratégia, né? Vocês pararam de pescar um pouco com o minhoco e passaram a utilizar mais a boia cevadeira, no palminho, com ração. Como é que foi isso, Fernando? Como é que foi essa observação até vocês chegarem nessa técnica que deu muito resultado? Então, Clebão, a gente estava indo para uma raia que estava um pouco mais fraca de peixe, né? Que a gente já tinha observado. E então o minhoco no comecinho do terceiro horário já não deu resultado. E então, fazendo a leitura ali que os peixes estavam subindo muito na ração, bem na nossa frente, a gente já apostou na raçãozinha e a partir daí a gente foi mesclando ração e o minhoco e foi o que salvou a gente. Acredito que a gente pegou mais peixes no terceiro e no quarto horário também. E vocês dois já participaram de várias edições do campeonato. Fernando mesmo já teve a terceira edição e, inclusive, na segunda edição você bateu na trave pescando com o Gilmar. Duas vezes, né? Uma vez com o Gilmar e outra com o Gabriel. O Gabriel. E agora vem nesse lado do troféu de levar para casa como campeão da etapa, com uma somatória bem bacana, né? O que representa para você, para o time, para a marca, para o campeonato, tanto para você quanto o William. Queria que primeiramente você falasse, Fernando, que é muito importante vivenciar esse esporte e ser considerado como um atleta da pesca esportiva. É isso aí, Elipe. Nas últimas que eu participei, fiquei fora por 300 gramas, né, cara? Então foi bem dolorido, assim, aí, mas dessa vez a gente veio confiante. O William passou toda a confiança para mim também e vice-versa. E para a gente, para a Maruri, para todo mundo que aposta na gente, que acredita, né? Toda a família, os amigos. Então, para a gente foi sensacional para estar participando do CBP, né? Que é onde é a maior visibilidade. Então, para a gente foi muito importante e vamos em busca na final de fazer um bom trabalho também, pescar e seja o que Deus quiser. Agora a gente misturou loucos em ação e não teve para ninguém nessa, o LP, graças a Deus, foi que foi. Dessa vez não teve trave, não. Top. Parabenizar vocês aí, né, por serem os vencedores dessa etapa, na superação, na estratégia também, acima de tudo. E agradecer a presença de vocês aqui no Quinto Tempo CBP. Bora com tudo para a final, meus amigos. Bora. Tamo junto, eu que agradeço aí. É isso aí. Luciano,
Bora pro Fala Pescador? E tem história no Fala Pescador aí? Tem pergunta pra você aqui, ó. Pode falar. Qual a melhor isca para capturar o pirarucu? Rodrigo Pereira, de São Paulo. Olha, o pirarucu é uma identidade muito fácil, né? A salsicha, ela é mortal, né? Vamos dizer, a gente teve ações com o minhocossu e teve na salsicha, inclusive no misto, né? Do minhocossu e a salsicha. Mas, numa pescaria, a salsicha, ela é evidente. Vamos na pegada, Luciano, porque os casais vêm se destacando na classificação. Mônica Salles, de Goiás. A espera e a paciência, justamente, da pesca esportiva com um casal é muito maior do que aquela competitividade entre os próprios parceiros, que querem um jogar, querem eles retirarem, né? E o casal tem mais a paciência. Luciano, repassando os classificados dessa etapa. Fernando e William, com 150 quilos em primeiro lugar. Segunda colocação, Eduardo e Alexandre, com 110 quilos. E o maior peixe, o Alex e o Bartoli, um pirarucu de 39 quilos, 260. Chegamos ao final de mais um programa Quinto Tempo CBP. Quer participar do Campeonato Brasileiro? Aproveite aí, que tem algumas vagas em aberto ainda. Inclusive, aproveite os contatos que estão na tela. Tem um QR Code aí que você pode apontar a câmera do seu celular para falar aí com um dos nossa equipe da Fish TV e poder fazer a sua inscrição, fazer parte do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. Ainda temos Santa Catarina, temos Paraná e um detalhe, manejo de peixes novos na arena, redondos demais, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Pode esperar que vai ser show. Luciano, sempre um prazer estar ao seu lado. Tamo junto, né, fazer irmão? parte aqui do Quinto Tempo e Obrigado apresentar você, pra galera. Cássio. É isso aí, agradecer o carinho e a audiência de todos vocês que mais uma vez acompanharam o Quinto Tempo CBP. A gente volta no próximo programa com mais uma etapa emocionante no Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, aqui na tela da Fish TV.